Então, vamos lá, vamos continuar o vídeo de baixo. Então, quando a gente for analisar essa situação de tipo, é meu ancestral, da onde surgiu, por que está comigo? Antes de nascermos, nós já vemos com pactos também. Antes de nascer, você já vem com pactos espirituais, trazendo o que você veio fazer na Terra. Você não é por acaso que você é um médium, você não é estrelinha, você não foi escolhido. Você já vem com pactos de necessidade. A questão espiritual é uma necessidade na sua vida de equilíbrio. Tudo tem polaridade. Dentro desses pactos também já vem falando o que você deve fazer para que você seja próspero e que você não cometa os erros de seus antepassados e não cometa os mesmos erros dos espíritos que lhe acompanham. Lembrando que esses espíritos são ligados ao mundo material. Eles têm os seus polos positivos e seus polos negativos. Isso está também acoplado dentro dos seus reinos, das suas falanges, do seu reino originário, de como esse espírito trabalha, porque é por isso que entra aquela parte, nem toda Maria Mulambo vai trabalhar da mesma forma, não é porque uma trabalha no financeiro que a outra vai trabalhar, não é porque trabalha no amor que a outra tem prazer em trabalhar com amor, apesar que a pombagira está ligada ao seu senso de sentimentos, e o Exu estaria no seu racional, isso também o seu cérebro, o seu lado direito estaria dentro do seu racional e o lado esquerdo do seu cérebro seria seu emocional. Tudo tem dualidade. E dentro disso nós temos também o peso da balança, onde ele tem que se equilibrar. Então, quando cultuamos esses espíritos nos acompanham, é uma necessidade, além de nossos caminhos, uma necessidade também e pactos que nós fazemos antes de vir, tá? Você não se pactua diretamente, você vai buscar energias que te equilibrem. Os cultos que nós temos são energias que nos equilibram. Eles não são, na verdade, questão de caminhos. Nós buscamos essas energias porque nós já viemos com essa carga dizendo o que nós seríamos. Assim como uma criança, quando é pequena, ela fala que vai ser médico, que ela vai ser doutora, isso já ela está vindo já falando o seu destino, tá? E aquela pessoa que já vem com aquilo, ela tem uma aptidão absurda para aquilo que ela já vem falando que vai ser, que aquilo que ela vai praticar. Geralmente, ao longo do caminho, nossa mente, nossa consciência, ela acaba se perdendo dentro da matéria, acaba se perdendo dentro dos caminhos, então há essa confusão e aí entra a questão dos espíritos que muitas vezes vai fazer de tudo para nos levar a algum lugar, para que nós tenhamos orientação e nós possamos então cumprir aquilo que nós viemos. Por isso que alguns nascem para estar no culto, outros apenas para buscar um equilíbrio, outros para buscar uma cura, outros nascem para ser sacerdotes dentro do culto, onde vai virar o que a gente fala, que existe essa necessidade do quê? Porque existe sacerdote, pessoas que nascem para ser sacerdote. A questão de perpetuação do culto, para que o culto não morra. Tá? Então, os antepassados também podem ser práticas religiosas antepassadas. E quando fala de ancestrais, práticas ancestrais. Práticas de um povo, práticas de um culto brasileiro, aonde isso se replica, foi se aprimorando, foi se montando uma manta de retalhos e hoje são os cultos que nós temos. E esses espíritos também eles acabam se aglutinando, juntando, né, dentro desse sistema. Pode ver que há diferenças do culto de hoje e o culto de 50 anos atrás, de 10, 15 anos atrás, e daqui 100 anos não vai estar dessa mesma maneira. Então esses espíritos não é que você é a estrelinha que escolheu estar com você, existe uma necessidade de você ter vindo com esses pactos, que você precisa dessas energias para que você busque caminho. Tem pessoas que nasceram só para cultuar morto. Não nasceu para cultuar orixá e o quice. Tem pessoas que nasceu para ter o santo, porque foi impactos deles. Tem gente que nasceu para cultuar os seus caboclos. E é próspero nisso, porque ele nasceu para aquela questão. A gente sabe que a Umbanda, por exemplo, é um grande culto ancestral. Se não fosse tão forte o secretismo, principalmente no estado de São Paulo aqui, é Jesus. Então é um pouco complicado. É um pouco cristão, tá? Então, se não fossem essas práticas que assim ficou, né, o culto mais designado do lado de cá, seria um culto ancestral perfeito, porque ele cultua os ancestrais da própria terra. E não são ancestral diretamente a eles, mas sim um bolsão espiritual, tá? Onde os espíritos acompanham esses médios por uma necessidade. E não que eles não tenham obrigação com você, pelo contrário, porque se eles precisam vir, eles também precisam te ajudar. Primeiro, antes de você ajudar alguém, você tem que ser ajudado.
Já a Kimbanda, ela tem a visão do que nós cultuarmos esses espíritos dentro de uma densidade energética, e densidade quer dizer energia que aglutinou, se acoplou e densificou, tá? Ela se condensa e densifica. Então quer dizer que essa energia ela está em matéria hoje, né? Através dos assentamentos nós trazemos esses espíritos em matéria, por uma questão que ajudar nós no caminho espiritual, já que dentro do culto nós não temos a visão de céu nem de inferno. Nós não vamos nem para o céu nem para o inferno. Nós vamos para se tornar também ancestrais. Isso quer dizer que nós também buscamos os caminhos para um dia sequer nós trabalharmos dentro de uma falange espiritual, tá? Então é isso que buscamos. Assim são esses espíritos. Muitos desses espíritos que estão conosco são iniciados, foram iniciados no culto, tá? Coisa que não é muito falado, mas muitas vezes um espírito que acompanha foi iniciado no culto. E esse iniciado nesse culto é o culto que você muitas vezes está praticando também, porque ele tem conhecimento. Por isso também que você vê nos dias atuais cultos surgindo do nada. Não é que surgiu do nada. A consciência desses espíritos. Muita invencionice, mas tem algumas práticas que são colocadas dentro do culto que vêm pela pactuação dos próprios espíritos. Além desses espíritos se pactuar com você também, numa forma de cuidado, de zelar, eu só cuido de quem cuidar de mim. Então eles também têm essa necessidade do culto a eles também, porque tudo é energia. Tudo é energia vibracional. Então, quando nós cultuamos esses fluidos que nós damos para eles em forma de culto, as ofertas, as oferendas, mantém a energia deles sobre a terra, tá? Então, tem também uma explicação sobre isso, mas não vou me prolongar. Então, nós não somos escolhidos, nós já viemos com esses pactos. Somos nós que buscamos esse pacto, é nós que dizemos o que viemos fazer aqui. Então, nossa cabeça muitas vezes se perde no caminho até que a gente se encontra. Uma pessoa que tem caminho sacerdotal, ela luta muito tempo para realmente aceitar essa situação, tá? Então, tem pessoas que vão se dar melhor em determinados cultos, outras não. Então, é por isso que existe tantos cultos hoje, atualmente, né? Cada estado também tem suas práticas, é um culto regional, mas dentro dessas práticas é uma necessidade, principalmente da pessoa de estar ali naquele culto, seja por uma cura, tá? Então, existe essas questões. Agora, se são ancestrais diretamente, olha, é meu avô, minha avó, cara, isso para mim, eu sempre falei, isso não me importa. Hoje eu sei, importante para mim que ele é Exu. Hoje ele trabalha numa falange, ele está numa falange, ele tem um poder dentro disso, ele faz feitiço dentro disso, uma coisa que minha avó não fazia. Entendeu? Então eu uso também o senso de lógica. Ele foi para a escola do mundo espiritual, tem uma faculdade lá de magia. Eu acredito mais na questão que esses espíritos já estão aqui na Terra há muito tempo, tá? Antes mesmo, e nós viemos com essas afinidades, aonde esses espíritos também ali vão nos caminhar junto conosco. E sim, existe sim uma questão de laço que se cria com esses espíritos, aonde eles precisam me ajudar. Não que esses espíritos, por ele não ser do meu sangue, não tá nem aí para mim. Não seria por isso, até porque a consciência desses espíritos ficou na carne quando o cérebro ali faleceu. Então, muito do que ele sabia, do que ele ficou ali. Tanto que ele precisa da sua consciência acordada, para que ele pegue informações também, para que ele possa passar dentro do mundo atual que ele está. Apesar que o mundo espiritual e o mundo material ele andam em conjunto, né? Existe essa necessidade. Então, por isso que eu falo, não importa muito quem é o espírito, e sim o que ele faz hoje, tá? E aí existem as pessoas que falam, mas ele é um egum. Todo espírito é um egum, todo mundo que morreu é um egum. Então nós temos as pessoas que nascem para cultuar ancestrais, outras pessoas que não. Outras pessoas que foram buscar divindade, personalizações que foram divindades, energias que se tornaram divindade, manifestações da natureza que se tornam divindades. Tá? O ser humano ele torna um ser divinizado. Ele pode transformar essa garrafa num ser divinizado, ele só precisa achar a turma para criar uma egrégora e vamos embora. Então dá para divinizar também uma energia natural, desde que seja a natureza, seja uma energia natural, ela pode ser divinizada, entendeu? Então é essa a questão. Então nós não somos as estrelinhas do céu, nós somos pessoas que já vieram com esses pactos sobre a Terra para que a gente pudesse também concluir e ter caminho sobre a Terra. A Kimbanda ela fala muito do eu, né?
Então eu, primeiramente, preciso me curar. A maioria que procura o culto de Exu é porque emocionalmente, financeiramente, tá tudo sem caminho. E justamente eles também são equilíbrios. A Exu e Pombagira nos equilibra sim, mas eles também podem quebrar nossas duas pernas. Existe essa dualidade. Nós temos que saber trabalhar com os espíritos. Não são seres de luz, entende? Então esses espíritos, eles também têm necessidades. E aí que entra o macete, coisa que não é falada na internet, que não pode ser falado. Qual é a necessidade? Por que ele está comigo? O que realmente... Ninguém vai falar isso na internet. Ninguém vai falar isso na internet, porque quem sabe não fala. Entendeu? Então é preferível que as pessoas achem que é o guardião de luz, que me protege, que não quer nada, do que falar a realidade do que eles realmente são, qual é a necessidade dele, porque ele está com você, qual que é o interesse que ele tem. Então ninguém vai, não espere que um dia alguém faça um vídeo realmente falando por que ele está com você, o que ele se alimenta, como é a necessidade dele, por que tem essa troca, porque é um culto que cansa muito, entendeu? Então não é uma coisa que ninguém vai na internet falar. Tá? Mas existem várias crenças hoje sobre antepassados, ancestrais, aquele mais direto, aqueles não. Algumas também buscam nomes, nasceu lá no negócio. Eu falo assim, espírito fala o nome que ele quiser. Como que você vai confirmar isso?